Imagine só, lutar com jacarés, pular sobre touros enfurecidos ou disputar o controle de uma ponte com socos e pontapés. Parece cena de filme de ficção, não é? Mas acredite, essas eram atrações que arrastavam multidões na América Central há séculos. Guerreiros montados arrancavam cabeças de bodes em pleno galope, indígenas desafiavam alligatores com as próprias mãos e atletas maias saltavam sobre animais selvagens como se fosse brincadeira de criança. E isso é só a ponta do iceberg quando falamos dos esportes radicais da antiguidade, onde as regras eram quase inexistentes e o preço da derrota podia ser a própria vida. Hoje, vou te levar numa viagem pelos jogos mais brutais que a história já registrou. Mas antes, deixe-me indicar um canal que vai te prender do início ao fim, o do Alan. Lá você encontra desde sociedades secretas até os mistérios mais intrigantes do comportamento humano, passando por temas como fome versus obesidade, os buracos mais profundos do planeta e muito mais. É conteúdo que vicia, com uma narrativa que não solta seu interesse. Dá uma olhada, acho que você não vai querer perder os próximos vídeos. Agora, prepare-se, porque essa história não é para os fracos de estômago. Muito antes dos europeus pisarem na Flórida, os indígenas da tribo Seminole já transformavam a luta com jacarés em espetáculo. Pinturas antigas mostram guerreiros pulando sobre esses répteis com uma naturalidade assustadora. Às vezes, era questão de sobrevivência, caçar para comer. Em outras, puro entretenimento em festas tribais. Há relatos de um viajante que presenciou um seminole dominar um alligator com as mãos nuas, amarrá-lo e ainda receber moedas da plateia extasiada. Não dá para negar, enfrentar um animal desses, com toda sua força e agressividade, devia ser um show de adrenalina para quem assistia. Mas se você acha que isso é extremo, espere até conhecer o jogo de bola mesoamericano, o primeiro esporte organizado da história, criado há 3.500 anos. Imagine duas equipes se enfrentando entre paredes inclinadas, com um único objetivo: manter uma bola de borracha no ar sem usar mãos ou pés. Parece simples, mas o desafio era monumental. No século XIII, muitos povos construíram anéis de pedra nas paredes. Acertar a bola naquele círculo valia a vitória instantânea. Porém, o jogo ia muito além de um simples esporte, era ritual sagrado para olmecas e maias. Multidões se reuniam para ver atletas de tribos rivais em ação, mas as apostas podiam ser letais. Prisioneiros de guerra eram forçados a jogar, e a equipe perdedora muitas vezes acabava como sacrifício aos deuses. Há quem diga que, em algumas versões, até os vencedores eram oferecidos um prêmio macabro pela glória. Não à toa, arqueólogos encontraram mais de 1.300 quadras espalhadas pela Mesoamérica, com quase todas as cidades maias tendo pelo menos uma. Os gregos, por sua vez, levaram a violência esportiva a outro nível com o pancrácio, uma mistura de boxe e luta livre sem regras. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, atletas demonstravam força e resistência em combates onde tudo era permitido: socos na virilha, mordidas, chutes fora do ringue. Não havia limite. O pancrácio era tão brutal que mais parecia uma batalha campal. Um exemplo? Aristeu de Figalha, campeão olímpico que morreu asfixiado pelo oponente, mas não sem antes quebrar o tornozelo do rival em um último ato de desespero. Outro lutador, conhecido como dedos partidos, ganhava as lutas começando cada combate esmagando os dedos dos adversários. Os romanos, é claro, não ficaram para trás, adotaram o pancrácio e o tornaram ainda mais letal, equipando os lutadores com luvas cravadas de espinhos. Mas se tem um esporte que cativava as massas em Roma, eram as corridas de bigas. No Circus Maximus, cerca de 200.000 espectadores vibravam enquanto 12 carros, divididos em 4 facções, vermelha, azul, branca e verde, disputavam a vitória a qualquer custo. As curvas fechadas da arena viravam cenário de colisões espetaculares, os romanos chamavam esses acidentes de naufragia, ou anaufragios, pela semelhança com um navio afundando. E as táticas? Nada de fair play, chicotes nos adversários, empurrões para fora da pista e até cavalos pisoteando pilotos caídos eram permitidos. Era caos puro, e o público adorava. Já na Idade Média, os torneios de cavaleiros pareciam elegantes à primeira vista, mas escondiam um lado sombrio. Em 1536, o rei Henrique VIII da Inglaterra caiu de seu cavalo durante uma justa, ficou horas inconsciente e nunca mais foi o mesmo. A queda agravou uma lesão na perna, o fez engordar e, segundo teorias, desenvolveu uma personalidade paranoica e violenta. Poucos meses depois, mandou decapitar sua segunda esposa, Ana Bolena.
Henrique não foi o único monarca vítima desse esporte, a Henrique II da França morreu em um torneio semelhante. Afinal, quando dois cavaleiros blindados se chocam a toda velocidade com lanças de madeira, fraturas e traumatismos cranianos são quase certos. Por fim, temos a cripteia, o ritual de iniciação dos jovens espartanos. Desde crianças, eles eram treinados para a guerra em acampamentos onde apanhavam para fortalecer o caráter. Mas o teste final era uma prova de sangue. Armados apenas com adagas, os adolescentes deviam se infiltrar no campo à noite e assassinar escravos desarmados. Platão chegava a elogiar essa prática, dizendo que ensinava os jovens a valorizar a crueldade acima de tudo. Não era à toa, em Esparta, os escravos superavam em número os cidadãos, e a cripteia servia para manter o controle através do terror. Uma lição clara de que, na antiguidade, o esporte e a sobrevivência muitas vezes andavam de mãos dadas e o preço da derrota podia ser pago com a própria vida. Mas se Esparta transformava a crueldade em ritual de iniciação, Veneza elevava a violência a espetáculo público. Na cidade dos canais, onde pontes conectavam não apenas ruas, mas destinos, os trabalhadores se reuniam para um dos passatempos mais brutais da Idade Média, as batalhas nas pontes. Não eram simples brigas de rua, eram guerras organizadas, onde centenas de homens se enfrentavam em duelos corpo a corpo, armados com bastões de madeira ou varas afiadas. O objetivo? Derrubar o adversário no canal abaixo, sem piedade. Um cronista da época descreveu cenas dantescas, dentes arrancados a socos, mandíbulas deslocadas, olhos esmagados, costelas quebradas e pernas retorcidas em ângulos impossíveis. E mesmo assim, os venezianos se orgulhavam desse esporte. Tão orgulhosos que, quando diplomatas otomanos e embaixadores japoneses visitavam a cidade, os locais promoviam exibições especiais, como se dissessem: veja como somos destemidos. Até o rei Henrique III, ao presenciar uma dessas batalhas, ficou perplexo. Demasiado pequena para ser guerra, demasiado cruel para ser jogo, declarou. Mas a verdade é que, para os venezianos, não havia diferença. Enquanto isso, na ilha de Creta, os minoicos transformavam a adoração em desafio mortal. Eles reverenciavam o touro, símbolo de força e fertilidade e, em seus rituais, praticavam uma dança com a morte, o salto sobre o touro. Imagine a cena: um homem agarra os chifres de um animal selvagem, impulsiona-se sobre seu lombo e, no auge do salto, executa uma cambalhota no ar antes de aterrissar. Não era um espetáculo para fracos. Os arqueólogos acreditam que apenas os mais habilidosos, talvez uma elite de atletas, ousavam tentar. Alguns teóricos sugerem que os saltadores eram guerreiros de alto status, demonstrando coragem perante os deuses. Outros, que eram especialistas treinados, como acrobatas de um circo antigo. Mas uma coisa é certa: diferentemente das touradas modernas, ali não se matava o touro. O verdadeiro troféu era a sobrevivência do homem. Já os algonquinos, no século XVII, levavam o futebol a proporções épicas e letais. Seu jogo, o pazuquacoxovog, ou o jogo da bola com o pé, era disputado em campos tão vastos que os gols podiam ficar a 2 quilômetros de distância. Até 1000 jogadores invadiam a área, sem regras claras, sem limites para socos, chutes ou cotoveladas. Os confrontos eram tão violentos que, ao final, muitos saíam com ossos quebrados. Mas, estranhamente, quando a poeira baixava, inimigos se reuniam em banquetes para celebrar, como se a brutalidade fosse apenas o preço de uma irmandade mais profunda. Para os iroqueses, o esporte era uma extensão da guerra. Seu Tevaraton, um pequeno irmão da guerra, servia para treinar guerrilheiros entre batalhas reais. Centenas de homens se alinhavam em campos que podiam se estender por 10 quilômetros, usando bastões com redes para arremessar uma bola de couro de veado. Não era apenas um jogo, era um teste de resistência, uma prova de que um homem conhecia seus limites ou morreria descobrindo. Os romanos, por sua vez, tinham o arpastum, um ancestral sangrento do futebol. 12 jogadores de cada lado se digladiavam em um campo dividido, onde o objetivo não era apenas marcar pontos, mas destruir o adversário. Os relatos falam de lutas corpo a corpo, ossos fraturados e homens arrastados para fora do campo, ensanguentados. Não por acaso, o termo arpastum vem do grego arrancar, porque, no fim, era isso que acontecia: ou você arrancava a vitória, ou tinha algo arrancado de você. E no Egito, onde o Nilo era vida e morte, os pescadores transformavam sua luta diária em um esporte tão perigoso quanto as águas que os rodeavam.
O torneio dos pescadores não tinha regras escritas, apenas um instinto primitivo: afundar o rival. 2 barcos se aproximavam, e os homens começavam a se espancar com remos, empurrando uns aos outros para a correnteza. Alguns afundavam. Outros, incapazes de nadar, eram devorados pelos crocodilos que espreitavam nas margens. Não era um campeonato regular, era uma explosão de fúria, talvez por territórios de pesca, talvez por puro desespero. Ganhar era simples, bastava jogar o inimigo na água. Sobreviver, isso já era outra história. Mas se há um esporte antigo que desafia até os estômagos mais fortes, é o Buzkashi do Afeganistão. Imagine centenas de cavaleiros disputando não uma bola, mas o cadáver decapitado e eviscerado de uma cabra. Antes da partida, o animal é preparado de forma macabra, a cabeça é cortada, as entranhas removidas, e o que resta é mergulhado em água fria para endurecer. Não há times. Não há aliados. Cada homem por si, em uma corrida caótica onde o vencedor é aquele que consegue agarrar a carcaça e levá-la a uma zona demarcada. É grotesco, admitiu a fotógrafa espanhola Ana Weeks, após documentar uma partida. Jogar com um corpo morto de um animal, mas então me lembrei da tourada na Espanha. Quantas tradições ainda celebramos que são construídas sobre o sofrimento? Eis a verdade crua: o esporte antigo não era sobre fair play. Era sobre sobrevivência, dominação, e a linha tênue entre glória e aniquilação. A multidão não queria apenas pão. Queria sangue, suor e o gemido dos que caíam. Porque, no fundo, sempre soubemos que a história não é escrita pelos fracos, é esculpida nos ossos dos que ousaram jogar.